Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Virando-se na direção do estrondo estrondoso, muitos escravos ergueram a cabeça, apenas para ver pedras e pesados fragmentos de gelo chovendo sobre eles. Entraram em pânico instantaneamente, cambaleando para longe em uma cacofonia de gritos. Sombras dançavam alegremente sobre as pedras negras enquanto, enredados pela grossa corrente, aqueles escravos caíam no chão e arrastavam outros consigo. Sunny foi um dos poucos que permaneceu de pé, principalmente porque estava preparado para algo assim. Calmo e sereno, ele olhou para o céu noturno, seus olhos aprimorados por atributos perfurando a escuridão, e deu um passo para trás, com cautela. No segundo seguinte, um pedaço de gelo do tamanho do torso de um homem atingiu o chão bem à sua frente e explodiu, espalhando cacos afiados por tudo ao redor. Outros não foram tão rápidos. Enquanto gelo e pedras continuavam a chover, muitos ficaram feridos e alguns até perderam a vida. Lamentos agonizantes enchiam o ar. De pé, seus idiotas! Vão para o muro. O soldado veterano, aquele que havia chicoteado Sunny algumas horas antes, gritava com raiva, tentando fazer com que os escravos se movessem em direção à relativa segurança da encosta da montanha. No entanto, antes que alguém pudesse obedecer à sua ordem, algo enorme desabou, provocando um tremor nas pedras sob seus pés. Caiu bem entre a caravana e a parede da montanha, mergulhando tudo em silêncio por alguns segundos. A princípio, parecia um pedaço de neve suja, de formato aproximadamente redondo e tão alto quanto um cavaleiro montado. No entanto, assim que a criatura abriu seus longos membros e se ergueu, elevou-se sobre a plataforma de pedra como um presságio de morte. Essa coisa deve ter pelo menos 4 metros de altura, pensou Sunny, um pouco atordoado. A criatura tinha 2 pernas atarracadas, um torso magro e curvado, e mãos desproporcionalmente longas e multiarticuladas, 2 delas, cada uma terminando com um conjunto de garras ósseas horríveis, e outras 2, estas mais curtas, terminando com dedos quase humanos. O que à primeira vista parecia neve suja revelou-se ser seu pelo, cinza amarelado e irregular, espesso o suficiente para deter flechas e espadas. Em sua cabeça, 5 olhos brancos e leitosos observavam os escravos com uma indiferença insetívora. Abaixo deles, uma mandíbula terrível, repleta de dentes afiados como navalhas, estava entreaberta, como se estivesse em antecipação. Uma baba viscosa escorria pelo queixo da criatura e pingava na neve. O que mais enervava Sunny, porém, eram as formas estranhas que se moviam sem parar, como vermes, sob a pele da criatura. Ele conseguia vê-las claramente porque, infelizmente, era uma daquelas almas azaradas mais próximas da monstruosidade, tendo uma visão nauseante da primeira fila. Bem, isso é simplesmente demais, pensou ele, estupefato. Assim que Sunny terminou de pensar nisso, o caos se instalou. A criatura se moveu, golpeando com as garras. Mas Sunny estava um passo à frente. Sem perder um instante, pulou para o lado, até onde a corrente permitia, colocando convenientemente o escravo de ombros largos entre ele e o monstro. Sua reação rápida salvou sua vida, quando aquelas garras afiadas, cada uma tão longa quanto uma espada, cortaram o homem de ombros largos uma fração de segundo depois, lançando jatos de sangue pelo ar. Encharcado no líquido quente, Sunny caiu no chão, e seu companheiro escravo, agora apenas um cadáver, caiu sobre ele. Droga! Por que você é tão pesado? Temporariamente cego, Sunny ouviu um uivo arrepiante e sentiu uma sombra enorme passar sobre ele. Imediatamente depois, um coro ensurdecedor de gritos preencheu a noite. Sem prestar atenção, tentou rolar o cadáver para o lado, mas foi impedido por um forte solavanco da corrente que torceu seus pulsos e inundou sua mente com uma dor lancinante. Desorientado, sentiu-se arrastado alguns passos, mas então a corrente afrouxou repentinamente e ele conseguiu controlar as mãos novamente. Veja, as coisas poderiam ter sido piores. Apoiando as palmas das mãos no peito do morto, ele empurrou com toda a força que tinha. O pesado cadáver resistiu teimosamente a todas as suas tentativas, mas finalmente caiu de lado, libertando Sunny. No entanto, ele não pôde comemorar essa liberdade recém-conquistada, pois seu sangue de repente congelou. Porque naquele momento, com as palmas das mãos ainda pressionadas contra o corpo sangrento do escravo de ombros largos, ele claramente sentiu algo se contorcendo sob a pele do homem morto. Você tinha que pensar em como as coisas poderiam piorar, certo, seu idiota, ele pensou, e então recuou. Empurrando o cadáver com as pernas,
Sunny rastejou para o mais longe que pôde, o que era cerca de 1,5 metros, graças à corrente sempre presente. Ele olhou rapidamente ao redor, notando uma massa de sombras dançantes e a silhueta do monstro enfurecido em meio aos escravos gritando na extremidade oposta da plataforma de pedra. Então, concentrou-se no cadáver, que começava a convulsionar com violência crescente. Do outro lado do cadáver, o escravo evasivo o observava com o queixo caído e uma expressão horrorizada no rosto. Sunny acenou para chamar sua atenção. O que você está olhando? Sai da frente. O escravo evasivo tentou, mas caiu imediatamente. A corrente ficou torcida entre os três, preso sob o peso do homem de ombros largos. Sunny cerrou os dentes. Bem debaixo de seus olhos, o cadáver passava por uma metamorfose apavorante. Estranhas protuberâncias ósseas perfuravam sua pele, estendendo-se como espinhos. Os músculos se projetavam e se contorciam, como se tentassem mudar de forma. As unhas se transformavam em garras afiadas, o rosto rachava e se partia, exibindo uma boca retorcida com inúmeras fileiras de presas ensanguentadas e pontiagudas. Isso não está certo. Sunny estremeceu, sentindo uma forte vontade de esvaziar o estômago. A corrente. O escravo erudito estava a poucos passos do astuto, apontando para suas algemas com o rosto pálido como um fantasma. Essa observação não ajudou em nada, mas, dadas as circunstâncias, seu choque era compreensível. Estar acorrentado já era ruim o suficiente, mas ser acorrentado a tal horror era verdadeiramente injusto. Mas a conclusão de Sunny de que as coisas não estavam certas não veio de autopiedade. Ele apenas quis dizer que toda aquela situação estava literalmente errada. O feitiço, por mais misterioso que fosse, tinha seu próprio conjunto de regras. Havia regras para que tipo de criaturas poderiam aparecer em qualquer pesadelo também. As criaturas do pesadelo tinham sua própria hierarquia, de bestas irracionais a monstros, seguidos por demônios, diabos, tiranos, terrores, e finalmente, os titãs míticos, também conhecidos como calamidades. O primeiro pesadelo era quase sempre povoado por bestas e monstros, raramente com um demônio misturado. E Sunny nunca, jamais ouvirá falar de algo mais forte do que um único demônio aparecendo nele. No entanto, a criatura claramente havia criado uma versão inferior de si mesma, uma habilidade que pertencia exclusivamente aos tiranos, aos soberanos do feitiço do pesadelo e àqueles acima deles. O que esse tirano estava fazendo em um primeiro pesadelo? Quão poderoso era esse maldito atributo destinado? Mas não havia tempo para refletir. Injusto ou não, agora havia apenas uma pessoa que poderia salvar Sunny, ele mesmo. O homem de ombros largos, o que restava dele, levantou-se lentamente, sua boca produzindo estalos estranhos. Sem lhe dar tempo de recobrar os sentidos, Sunny praguejou e pulou para a frente, agarrando-se à corrente frouxa. Um braço do monstro, agora totalmente equipado com 5 garras irregulares, disparou para a frente para encontrá-lo, mas Sunny o desviou com um movimento calculado. O que o salvou desta vez não foi a reação rápida, mas a simples presença de espírito. Sunny talvez não tivesse aprendido nenhuma técnica sofisticada de combate, já que sua infância foi passada nas ruas em vez de na escola. Mas as ruas também eram uma espécie de professora. Ele passará a vida inteira lutando pela sobrevivência, muitas vezes literalmente. Essa experiência lhe permitiu manter a cabeça fria em meio a qualquer conflito. Então, em vez de congelar ou ser consumida pelo medo e pela dúvida, Sunny apenas agiu. Aproximando-se, ele jogou a corrente em volta dos ombros do monstro e puxou, prendendo suas mãos ao corpo. Antes que a criatura, ainda lenta e grogue pela transformação, pudesse reagir adequadamente, Sunny a enrolou na corrente várias vezes, quase salvando seu rosto de ser arrancado pela mandíbula aterrorizante da criatura. O lado bom era que o monstro não conseguia mais mover as mãos. O ruim é que o comprimento da corrente que ele usou para imobilizá-lo havia sumido, não deixando quase nenhuma distância entre eles. Vocês dois, gritou Sunny, dirigindo-se aos seus 2 companheiros escravos. Puxe essa corrente como se suas vidas dependessem disso. Porque elas eram. O escravo evasivo e o estudioso o encararam boquiabertos. Então, entendendo o que ele estava pensando, começaram a se mover. Agarrando a corrente em direções opostas, puxaram com toda a força, apertando o monstro com mais força e não o deixando se soltar. Ótimo, pensou Sunny. O monstro contraiu os músculos, tentando se libertar. A corrente rangeu, prendendo-se nos espinhos ósseos, como se estivesse se partindo lentamente. Não é bom. Sem perder mais tempo,
Ele ergueu as mãos e agarrou o pescoço da criatura com a corrente curta e fina que prendia suas algemas. Em seguida, circulou o monstro com um passo rápido e puxou, terminando costas com ele, o mais longe possível de sua mandíbula. Sunny sabia que não era forte o suficiente para estrangular um homem com as próprias mãos, muito menos um mutante estranho e aterrorizante como aquele que tentava devorá-lo. Mas agora, usando as próprias costas como alavanca e o peso de todo o corpo para puxar as algemas, ele pelo menos tinha uma chance. Ele puxou para baixo com toda a força, sentindo o corpo do monstro pressionando-o, espinhos de osso roçando sua pele. O monstro continuou a se debater, estalando alto e tentando quebrar a corrente que o prendia. Agora era apenas uma questão de quem quebraria primeiro, a corrente ou o próprio monstro. Morra! Morra, seu desgraçado! Suor e sangue escorriam pelo rosto de Sunny enquanto ele puxava e puxava para baixo com toda a força que conseguia reunir. Cada segundo parecia uma eternidade. Sua força e resistência, o pouco que lhe restava para começar, estavam se esgotando rapidamente. Suas costas, pulsos e músculos feridos, perfurados pelos espinhos ósseos, agonizavam. E então, finalmente, Sunny sentiu o corpo do monstro ficar mole. Um momento depois, uma voz levemente familiar soou no ar. Era o som mais lindo que ele já tinha ouvido. Você matou uma fera adormecida, a larva do rei da montanha. Sunny caiu de joelhos, sem fôlego. Seu corpo inteiro parecia ter acabado de passar por um moedor de carne. Mesmo grandes doses de adrenalina não conseguiam lavar toda a dor e exaustão. Mesmo assim, ele estava exultante. A satisfação de matar a larva era tão imensa que ele até se esqueceu da decepção por não receber uma memória, o item especial ligado à essência de um habitante do reino dos sonhos, que às vezes era concedido pelo feitiço ao desperto triunfante. Uma espada mágica ou uma armadura teriam sido úteis agora. Droga, ele até se contentaria com um casaco quentinho. 3 segundos. Você pode descansar por mais 3 segundos, pensou Sunny. Afinal, o pesadelo estava longe de acabar. Alguns momentos depois, ele se forçou a voltar a si e olhou ao redor, tentando entender a situação. A larva estava morta, o que era ótimo. No entanto, ele ainda estava preso a ela pela maldita corrente. O escravo evasivo e o estudioso, ambos pálidos como a morte, estavam ocupados desembaraçando-a para ganhar aos 3 pelo menos um pouco de liberdade de movimento. Mais adiante, corpos dilacerados e pedaços de carne jaziam no chão. Muitos escravos foram mortos. Alguns, de alguma forma, conseguiram escapar e agora estavam fugindo. Tolos! Eles estão se condenando. A corrente, como se vê, em algum momento se partiu em duas, por isso afrouxou repentinamente quando Sunny estava sendo arrastado pela massa de escravos em pânico. Se as algemas tivessem um mecanismo de travamento menos sofisticado, ele poderia ter tentado se soltar agora. No entanto, cada par estava preso a um elo específico. Sem destravá-los, ninguém iria a lugar nenhum. O tirano, o rei da montanha, presumivelmente, estava escondido pela luz intensa da fogueira. No entanto, Sunny conseguia sentir seus movimentos devido aos tremores sutis que se espalhavam pelas pedras, bem como aos gritos desesperados dos escravos que ainda estavam para perecer. 1 ou 2 gritos furiosos abaixo também podiam ser ouvidos, indicando que alguns dos soldados ainda estavam vivos, tentando desesperadamente lutar contra a monstruosidade. O que mais chamou sua atenção, no entanto, foi o fato de que vários dos corpos mutilados estavam começando a se mover. Mais larvas! Seus olhos se arregalaram. Um após o outro, mais 4 cadáveres se levantaram lentamente. Cada fera parecia tão repugnante quanto a primeira, e não menos mortal. A mais próxima estava a poucos metros de Sunny. Droga, ele pensou. E então, fracamente, eu quero acordar. Enquanto um estranho estalo percorria o ar, uma das feras virou a cabeça em direção aos 3 escravos e rangeu as presas. Evasivo caiu de bunda no chão, sussurrando uma prece, enquanto o estudioso ficou paralisado. Os olhos de Sunny se voltaram para o chão, tentando encontrar algo para usar como arma. Mas não havia nada que pudesse usar. Cheio de veneno, ele simplesmente enrolou um pedaço de corrente nos nós dos dedos e ergueu os punhos. Venha até mim, seu bastardo. A larva avançou com uma velocidade incrível, numa onda de garras, presas e terror. Sunny teve menos de 1 segundo para reagir. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma figura ágil passou por ele, e uma espada afiada brilhou no ar.
O monstro, decapitado com um único golpe, caiu desajeitadamente no chão. Sunny piscou. O que é que foi isso? Aturdido, ele virou a cabeça lentamente e olhou para a esquerda. Ali, com uma expressão valorosa, estava o belo jovem soldado que certa vez lhe oferecera água. Ele parecia calmo e sereno, ainda que um pouco sombrio. Não havia um pingo de sujeira ou sangue em sua armadura de couro. Ele é incrível, pensou Sunny antes de se recompor. Poser. Ele é um poser. Com um breve aceno de cabeça, o soldado avançou para encarar as 3 larvas restantes. Mas, depois de dar alguns passos, virou-se de repente e lançou um olhar demorado para Sunny. Então, com um movimento rápido, o jovem guerreiro tirou algo do cinto e jogou para Sunny. Salve-se! Com isso, ele foi lutar contra os monstros. Sunny pegou o objeto por reflexo e observou o soldado se afastar. Então, baixou o olhar e estudou o objeto firmemente agarrado em sua mão. Era uma barra de ferro curta e estreita com uma curva reta na extremidade. Uma chave. Seu coração começou a bater mais rápido. É a chave para as algemas. Com o último olhar para a batalha feroz que se iniciava entre o jovem soldado e as larvas, Sunny ajoelhou-se e começou a manobrar as algemas, tentando colocar a mão em uma posição adequada para inserir a chave. Levou algumas tentativas para entender como a fechadura desconhecida funcionava, mas então, finalmente, ouviu-se um clique satisfatório, e ele estava subitamente livre. O vento frio acariciava seus pulsos ensanguentados. Sunny os esfregou e sorriu com um brilho sombrio nos olhos. Espere só agora. Por um momento, visões de violência e vingança encheram sua cabeça. Rapaz! Aqui! Evasivo agitava as mãos no ar, tentando chamar sua atenção. Sunny considerou brevemente deixá-lo morrer, mas depois desistiu. A união faz a força. Além disso, apesar das ameaças anteriores de Evasivo de matá-lo e do desconforto geral, Sunny se sentiria mal em deixar um companheiro escravo acorrentado, especialmente porque libertá-lo não custaria nada. Ele correu até os outros 2 escravos e rapidamente destrancou suas algemas. Assim que Evasivo se libertou, empurrou Sunny para longe e fez uma dancinha, rindo como um louco. Ah! Livres finalmente! Os deuses devem estar sorrindo para nós. Estudioso foi mais reservado. Apertou o ombro de Sunny em agradecimento e sorriu fracamente, lançando um olhar tenso na direção da luta que se iniciava. 2 das 3 larvas já estavam mortas, a terceira, sem um braço, ainda tentava despedaçar o oponente. O jovem soldado dançava ao redor dela, movendo-se com a fluidez graciosa de um guerreiro nato. O que você está esperando? Corra! Evasivo fez menção de fugir, mas foi impedido por Estudioso. Meu amigo, eu gostaria. Se você disser aconselhar de novo, juro pelos deuses que vou quebrar sua cabeça. Os 2 escravos se entreolharam com evidente animosidade. Um momento depois, Estudioso baixou os olhos e suspirou. Se fugirmos agora, certamente morreremos. Por quê? O escravo mais velho apenas apontou para a fogueira alta. Porque sem esse fogo, morreremos congelados antes do fim da noite. Até o sol nascer, fugir é suicídio. Sunny não disse nada, sabendo que Estudioso estava certo. Na verdade, ele percebeu isso logo após estrangular a larva. Por mais terrível que o rei da montanha fosse, a fogueira ainda era a única salvação naquele inferno congelado. Era exatamente como o escravo de ombros largos, que descansa em paz, havia dito. Não havia necessidade de ninguém matá-los, pois a própria montanha o faria se tivesse a chance. E daí? Prefiro morrer congelado do que ser devorado por aquele monstro. Sem falar que, virar uma daquelas coisas. Evasivo fingia ser corajoso, mas não havia convicção em sua voz. Ele olhou para a escuridão ao redor da plataforma de pedra e estremeceu antes de dar um pequeno passo para trás. Nesse ponto, a terceira larva já estava morta há muito tempo, e o jovem soldado não estava mais à vista. Ele provavelmente tinha ido se juntar à luta do outro lado da fogueira, deixando os 3 escravos sozinhos na parte da plataforma de pedra, na encosta da montanha. O estudioso pigarreou. O monstro pode estar saciado com aqueles que já matou. Pode ser derrotado ou expulso pelos imperiais. De qualquer forma, se ficarmos aqui, temos uma chance de sobreviver, por menor que seja. Mas se fugirmos, nossa ruína será certa. Então o que fazemos? Ao contrário de Estudioso, Sunny tinha certeza de que o rei da montanha não se contentaria em matar apenas a maioria dos escravos.
Tampouco acreditava que um bando de mortais seria realmente capaz de derrotá-lo. Mesmo que não fossem pessoas normais, mas sim despertos, uma luta com um tirano não era algo em que alguém pudesse sobreviver facilmente, muito menos vencer. Mas se ele quisesse viver, ele teria que se livrar daquela coisa de alguma forma. Vamos dar uma olhada. Evasivo olhou para ele como se estivesse vendo um lunático. Você é louco. Quer chegar mais perto daquela fera? Sunny olhou para ele sem expressão, depois deu de ombros e foi na direção do monstro furioso. Sunny estava prestes a enfrentar uma criatura pesadelo. E não qualquer criatura, aliás, mas uma da quinta categoria, um tirano temido e assustador. As chances de sobrevivência eram tão baixas que qualquer um teria rido na cara dele se ele sugerisse tentar lutar. Se não fosse um desperto 2 ou 3 níveis acima da criatura, é claro. O que Sunny certamente não era. E, no entanto, ele tinha que lidar com esse rei da montanha de alguma forma para evitar uma morte ainda mais miserável. O grau ridículo em que as probabilidades estavam contra ele desde o início dessa execução adiada já havia se tornado obsoleto há muito tempo, então ele não tinha mais energia para pensar nisso. O que havia a temer, afinal? Ele já estava praticamente morto. Não era como se pudesse ficar mais morto. Então por que se preocupar? Do outro lado da fogueira, a situação piorava. A maioria dos escravos já estava morta. Alguns soldados ainda tentavam desesperadamente lutar contra o monstro, mas era evidente que não durariam muito. Bem diante dos olhos de Sunny, o tirano pegou um escravo morto, arrastando a corrente consigo, e abriu sua bocarra aterrorizante. Com uma mordida esmagadora, o corpo do escravo foi rasgado ao meio, restando apenas tocos ensanguentados dentro das algemas. Os 5 olhos indiferentes e leitosos do rei da montanha olhavam para o longe enquanto ele mastigava, com filetes de sangue escorrendo pelo seu queixo. Ao ver que os braços superiores da criatura estavam em movimento, um dos soldados gritou e avançou, brandindo sua longa lança. Sem virar a cabeça, o tirano estendeu um dos braços inferiores mais curtos, agarrou a cabeça do soldado com força e apertou, esmagando o crânio do pobre homem como uma bolha de sabão. Um instante depois, o corpo sem cabeça foi jogado do penhasco e desapareceu no abismo abaixo. Evasivo se curvou, vomitando as tripas. Então, trêmulo, levantou-se e encarou Sunny. Bem, já demos uma olhada, e agora? Sunny não respondeu, observando pensativamente o tirano com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado. Evasivo o encarou por mais um tempo e então se virou para estudioso. Estou te dizendo, velho, o menino é doente da cabeça. Como ele consegue estar tão calmo? Abaixe a voz, idiota. O sangue sumiu do rosto de Evasivo enquanto ele se esbofeteava, cobrindo a boca com as 2 mãos. Então, lançou um olhar temeroso na direção do tirano. Por sorte, a abominação estava ocupada demais devorando os escravos, os sortudos que já estavam mortos e os azarados que ainda estavam vivos, para prestar atenção neles. Evasivo expirou lentamente. Sunny estava preocupado em pensar, medindo suas chances de sobrevivência. Como faço para me livrar dessa coisa? Ele não tinha poderes especiais, nem um exército pronto para enterrar o tirano sob uma montanha de corpos. Ele nem sequer tinha uma arma para, pelo menos, arranhar o maldito desgraçado. Sunny desviou o olhar e olhou para além da criatura, para a escuridão infinita do céu sem lua. Enquanto observava a noite, um clarão brilhante riscou o ar e colidiu com um dos braços do tirano, explodindo em uma chuva de faíscas. O jovem soldado, o heróico libertador de Sunny, acabará de atirar um pedaço de madeira em chamas no monstro e agora erguia sua espada desafiadoramente. Enfrente-me, diabo! Uma distração. Exatamente o que eu precisava. Como não havia como Sunny matar o rei da montanha com as próprias mãos, ele decidiu pedir ajuda. Um humano não seria capaz de fazer isso, então, em vez disso, ele planejava usar uma força da natureza. Já que não consigo matar o bastardo só, vamos deixar a gravidade fazer isso por mim. Ele estava pensando nos detalhes do plano quando a bravata tola do jovem herói apresentou uma oportunidade. Agora tudo dependia de quanto tempo o idiota pomposo conseguiria sobreviver. Venha comigo, disse Sunny enquanto começava a correr em direção ao outro extremo da plataforma de pedra, onde a pesada carroça estava perigosamente perto da beira do penhasco. Evasivo e estudioso trocaram um olhar duvidoso, mas logo o seguiram, talvez confundindo sua calma com confiança, ou talvez inspiração divina. Afinal, era um fato amplamente conhecido que loucos eram frequentemente favorecidos pelos deuses.
Atrás deles, o herói agilmente se abaixou sob as garras do tirano, cortando-o com a espada. A lâmina afiada deslizou ineficazmente pelo pelo sujo, sem causar sequer um arranhão no fleche da criatura. No segundo seguinte, o tirano se moveu com uma velocidade assustadora, lançando as 4 mãos na direção de seu novo e irritante inimigo. Mas Sunny não tinha como saber. Ele corria a toda velocidade, aproximando-se cada vez mais da carroça. Uma vez lá, olhou apressadamente ao redor, verificando se havia alguma larva por perto, e foi até as rodas traseiras. A carroça foi deixada na extremidade superior da plataforma de pedra, onde se estreitava e voltava para a estrada. Estava virada de lado para bloquear o vento, com a frente voltada para a parede da montanha e a traseira para o penhasco. Havia 2 grandes cunhãs de madeira colocadas sob as rodas traseiras para impedir que a carroça recuasse. Sunny virou-se para os companheiros e apontou para as cunhãs. Quando eu disser, retire os 2. Depois empurre. Entendeu? O quê? Por quê? Evasivo o encarou com uma expressão perplexa. Estudioso apenas olhou para as cunhãs e depois para o tirano. O herói, milagrosamente, ainda estava vivo. Ele serpenteava entre os membros da criatura, sempre a meio segundo de ser completamente eviscerado. De vez em quando, sua espada cintilava no ar, mas sem sucesso. O pelo do rei da montanha era muito grosso e sua pele, muito resistente, para ser danificada por armas comuns. Havia um traço de apreensão no rosto do jovem guerreiro. Todos os outros soldados, até onde Sunny conseguia ver, já estavam mortos. Então ele realmente precisava que aquele ali vivesse um pouquinho mais. Não morra ainda, ele pensou. Para Evasivo, ele simplesmente disse: Você verá. No momento seguinte, Sunny estava correndo novamente, tentando seguir a corrente do suporte onde estava presa a carroça. O que ele procurava era difícil de encontrar devido a todos os corpos, sangue e vísceras espalhados pela plataforma de pedra. Mas, pela primeira vez, a sorte estava do seu lado. Pouco tempo depois, ele encontrou o que precisava, a ponta rasgada da corrente. Encontrando o conjunto de algemas mais próximo, completo com um corpo horrivelmente desfigurado de um escravo preso nelas, Sunny se jogou de joelhos e começou a mexer na chave. Ouviu-se um grito abafado. Com um olhar de soslaio, ele notou o herói voando pelo ar, finalmente atingido por um dos golpes do tirano. Incrivelmente, o jovem soldado conseguiu cair de pé, deslizando vários metros sobre as pedras. Todos os seus membros ainda estavam no lugar, também não havia ferimentos graves em seu corpo. Sem hesitar, rolou para a frente, pegando sua espada de onde ela havia caído no chão, e então rolou mais uma vez, desta vez para o lado, evitando por pouco um forte pisão da criatura. Rolando. Quem diabos rola nessa situação? Sem mais tempo a perder, Sunny finalmente conseguiu destrancar as algemas. Sacudindo o escravo morto para fora delas, ele prontamente as trancou novamente, desta vez na própria corrente, terminando com um nó corrediço improvisado e uma alça. Agora tudo dependia de sua determinação, coordenação motora e sorte. Virando-se para Evasivo e Estudioso, que ainda esperavam perto da carroça, ele gritou: Agora! Então, pegando um pedaço considerável de corrente, Sunny se levantou e encarou o tirano. O herói lançou-lhe um olhar superficial. Seus olhos se demoraram na corrente por um instante e então a seguiram rapidamente até a carroça. Então, sem demonstrar a menor emoção, o jovem guerreiro redobrou os esforços, desviando a atenção da criatura de Sunny. Então ele também é inteligente. Que farsa! Limpando a cabeça de todos os pensamentos desnecessários, Sunny se concentrou no peso da corrente em suas mãos, na distância entre ele e o tirano, e em seu alvo. O tempo pareceu passar um pouco mais devagar. Por favor, não erre. Reunindo todas as suas forças, Sunny girou e jogou a corrente no ar, como um pescador lançando sua rede. O laço se abriu enquanto voava, aproximando-se do local da luta. O plano de Sunny era colocar o laço no chão, perto o suficiente deles para que, quando um dos pés do tirano pousasse na armadilha, ele pudesse puxar a corrente e apertá-la ao redor do tornozelo do monstro. Mas seu plano falhou espetacularmente. Ou seja, foi literalmente um espetáculo. No último instante, o rei da montanha recuou repentinamente e, em vez de cair no chão, a corrente se ajustou perfeitamente em seu pescoço. Um segundo depois, apertou-se, agindo como um laço de ferro. Sunny congelou por um momento, sem acreditar no que via. E então cerrou os punhos, contendo-se para não sacudi-los no ar em triunfo.
Sim, ele gritou interiormente. Momentos depois, a carroça rolaria penhasco abaixo, arrastando o tirano consigo. Sunny olhou para trás para se certificar e imediatamente ficou ainda mais pálido do que de costume. Evasivo e estudioso conseguiram remover as cunhãs sob as rodas da carroça e agora a empurravam desesperadamente para a beira da estrada. No entanto, a carroça estava se movendo lentamente, muito lentamente. Muito mais devagar do que Sunny havia previsto. Ele se virou para o tirano, em pânico. A criatura, surpresa com o peso repentino que pressionava seu pescoço, já estava levantando as mãos para rasgar a corrente. Os olhos de Sunny se arregalaram. No segundo seguinte, o jovem soldado colidiu com uma das pernas do tirano, desequilibrando-o e ganhando tempo para eles. Sunny já corria em direção à carroça, praguejando alto em sua mente. Ao alcançá-la, jogou-se na madeira úmida ao lado de Evasivo e Estudioso, empurrando com toda a força que lhe restava em seu corpo pequeno, mas terrivelmente abatido e enormemente exausto. Rola! Rola, seu pedaço de merda! A carroça acelerou um pouco, mas ainda demorou um pouco para chegar à beira do penhasco. Ao mesmo tempo, o tirano finalmente conseguiu segurar a corrente amarrada em seu pescoço, pronto para se libertar. Agora, se eles viveriam ou não, era apenas uma questão de qual coisa aconteceria primeiro. Fim dos capítulos do 4 ao 6. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima e tchau.